galerinha que tá me escutando hoje, eu sou a Fernanda do Politizão do podcast e eu vou fazer o nosso segundo resumo do mês. Eu vou simplificar pra vocês o que eu aprendi, então vem comigo. No primeiro episódio, a gente falou do Ministério Público, que também chama de quarto poder. Eu tenho que admitir que quando terminou esse episódio, eu tinha achado que eu entendi, mas eu só fui entender de verdade no episódio sobre a Lava Jato, então presta atenção porque é importante. Existe uma coisa chamada Ministério Público e uma coisa chamada Procuradoria-Geral da República, que faz parte do Ministério Público. Procurador é o pessoal que trabalha no Ministério Público e promotor também. Então, o Ministério Público ele é um órgão independente dos outros poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E ele existe para poder defender os interesses gerais da população. Então, se acontece um crime, uma violação, sei lá, tipo, desmatou a floresta, violou os direitos humanos, indígenas, uma coisa que não tem uma vítima específica, quem vai processar essa pessoa que cometeu o crime é o Ministério Público. Ele é parte do governo, mas ele não pode ter relação com os outros poderes porque ele tem que ser imparcial, né? Ele tem que zelar pelo equilíbrio do poder. Lá só tem um Procurador-Geral da República. Ele é o chefe dos procuradores a nível federal. Para assumir esse cargo, você tem que ser formado em Direito e passar no exame da OAB. Só que no final, quem escolhe mesmo é o presidente. No segundo episódio, a gente começou falando sobre imposto de renda, né? Todo mundo tem a obrigação de declarar esse imposto. Quanto dinheiro ganhou no ano, quanto vendeu, quanto gastou e qual o seu salário. Esse imposto, ele serve para várias coisas. E uma delas é tentar garantir que não tem nenhum roubo acontecendo. Tentar, né? Porque ter certeza é impossível. Ok. O que isso tem a ver com corrupção? O roubo das figuras políticas, né, que é o que a gente estava debatendo aqui, ele tem esse obstáculo. O cara vai, rouba o dinheiro, 1 milhão, né? Vamos usar como exemplo. Quando ele quiser usar esse dinheiro, colocar na conta e tal, vai ser um pouco complicado, né? Como que você coloca 1 milhão na conta e fala que você ganhou de presente de Natal? É aí que entra a lavagem de dinheiro. Lavar o dinheiro significa que você vai criar um negócio, uma loja que não existe, ou melhor, você vai pegar um negócio que existe, que rende uma fonte lícita de dinheiro, e você vai misturar com uma fonte ilícita. E isso pode dar ruim da seguinte maneira. Na hora de você declarar esse dinheiro, que você misturou as suas fontes, você vai falar que a empresa te rendeu mais dinheiro do que ela mesma faturou. Inclusive, é disso que estão acusando o Flávio Bolsonaro, com a loja da Copenhagen que ele tem. Mas enfim, isso é um erro meio burro, né? Convenhamos. A questão é que é muito difícil pegar esses caras, porque eles pegam esse dinheiro sujo e fragmentam em 1000 pedacinhos. Quando você coloca 20 mil na sua conta do banco, eles acham estranho e vão investigar logo de cara. Agora, se você coloca 200, ninguém vai suspeitar. Ok, então, assunto encerrado. Se não entender alguma coisa, volta no episódio que a gente aprofunda sobre o tema. No episódio sobre Caixa 2, já começa assim, né? O que é o tal do Caixa 2? O Caixa 1 é o seu caixa normal, onde que fica o seu dinheiro e tal. Já o 2, ou você usa ele para esconder uma parcela de dinheiro, porque, sei lá, você não quer pagar imposto sobre ele. Ou do jeito mais comum, ele diz respeito à eleição, que é o Caixa 2 eleitoral. Ele é usado para financiar campanhas por debaixo dos panos, sabe? E também tem a delação premiada, que rola quando você vai ser preso por algum crime e você quer diminuir a sua pena. Para isso, você começa a dar o nome de pessoas que estavam envolvidas no esquema junto com você. Essas denúncias de Caixa 2 começaram a vir à tona quando um cara que tem um sobrenome muito famoso fez uma delação premiada. Você arrisca um chute? Quem ouviu o nosso segundo episódio sobre corrupção sabe que eu tô falando do Marcelo Odebrecht. Esse cara tá envolvido numa polêmica gigantesca. Ele tinha uma empreiteira, ou seja, uma empresa que faz construções, que chamava Odebrecht. Só que descobriram que ele estava envolvido em uns esquemas. E aí o cara resolveu abrir o jogo todo pra polícia. Ele disse que a empresa dele tinha um setor só de propina, só de dinheiro para suborno, que ele tinha dinheiro de Caixa 2 eleitoral, para pagar sequestro, para milícia, um tanto de coisa. Outra grande treta da Odebrecht envolvia a Petrobras. Eles faziam umas obras públicas e falavam que elas custariam mais do que elas realmente iam, então sobrava dinheiro para eles ficarem para eles. Como que eles ficariam com esse dinheiro é outro assunto, porque como eu já disse, Papai Noel não faz milagre. Você não pode aparecer assim com um tanto de dinheiro. O que você pode fazer então? Dá para doar para campanha, pagar serviços que nunca existiram para empresas que nunca existiram, mandar para o exterior ou ainda para paraísos fiscais. Eles são lugares que as leis sobre o dinheiro são tão fracas que você cria uma conta com o nome de outra pessoa e vai mandando dinheiro por contas intermediárias para você mesmo naquela conta. E o último jeito que você tá aqui é pagando imóveis, reformas, umas coisas assim para os políticos, que é exatamente do que o Lula tá sendo acusado. Por último, não me abandona porque tá quase acabando. A gente falou sobre a Lava Jato, que é uma operação de combate à corrupção muito conhecida aqui no Brasil.
Nessa operação, descobriram que tinha um esquema bilionário que envolvia os doleiros. Os doleiros são os caras que fazem a conversão de dinheiro no mercado negro, ou seja, os intermediários de uma lavagem de dinheiro. O que rolou foi que um desses doleiros, o Youssef, quando chegaram nele, viram que ele tinha pago um carro de luxo para um chefão da Petrobras e suspeitaram que tinha uma coisa grande envolvida ali, e tinha mesmo. O que acontece é que para uma empreiteira fazer uma obra para o governo, ela tem que passar por uma eliminação. Várias empresas vão fazer um orçamento e a que sair mais barata é a que vai fazer a obra. Só que o Youssef aceitou fazer uma delação premiada e nisso descobriram que tinha um cartel entre essas empresas, dentre elas a Odebrecht e a Andrade Gutierrez, que elas combinavam entre si quem que ia fazer a obra e agiam de acordo com o que eu já expliquei. Colocavam um valor mais alto do que era de fato para poder passar a mão no dinheiro e ninguém saber e dividir entre as empresas. Depois que descobrem que uma pessoa estava envolvida numa coisa assim, não tem mais jeito. Ela começa a tentar se salvar primeiro e rolam de novo as delações premiadas. E o ciclo é esse. Cada hora um se dá mal e cada vez mais a gente descobre o quanto o nosso dinheiro está sendo roubado. Então vamos lá. Cada caso rende vários nomes para Lava Jato, inclusive do Lula. Lembra que eu falei que ele foi acusado de estar envolvido porque pagaram os imóveis para ele? Foi por causa de uma dessas delações. Quem realiza as investigações é a Polícia Federal. E quem monta o caso, quem acusa a pessoa, é o Ministério Público. E apesar, de que o Ministério Público pode investigar também. Você viu que tudo que eu falei se encaixa? Só para concluir então. No julgamento final, que vai mostrar pra gente quem que é o culpado ou não em todas as operações da Lava Jato, a gente tem 3 lados. O réu, que é a pessoa que está sendo acusada, o Ministério Público, que é o órgão que vai acusar, e o juiz. O nome do nosso último episódio é Por que tem gente contra a Lava Jato? E eu vou responder essa pergunta com um exemplo. O Ministério Público é separado dos poderes e aquela coisa toda para poder ser imparcial, né? Ok. O que aconteceu uma vez foi que por meio de uns hackers, a gente teve acesso a uns prints de umas conversas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Quem são esses sujeitos? O Deltan, ele era um dos procuradores do Ministério Público do caso do Lula, ou seja, era quem estava acusando ele. E o Moro era o juiz. Nessas conversas, o Moro estava instruindo como que o Deltan devia acusar o Lula, o que não é menos do que um absurdo, né? Só que no final das contas, os dois negaram até a morte. Como os prints foram por meio de um meio legal, não dava para usar como prova. Podia ter sido adulterado e coisas assim. Então não deu absolutamente nada. Só que a gente não é bobo, né? Muita gente não gosta da Lava Jato porque foi criada para acabar com a corrupção, só que não tem como garantir que dentro da própria operação não tem gente corrupta. A Maria me falou uma coisa que é muito verdade. A gente tem sempre que ser crítico. Cada história tem 1000 lados diferentes e a gente não pode acreditar em qualquer coisa. Bom, eu espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida você já sabe. Instagram do Politizando Podcast e nos vemos na semana que vem.